Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu me chamo Pedro Vasconcelos e no episódio de hoje nós vamos mostrar como você pode se tornar um investidor de energia solar em usinas de investimento ou usinas de aluguel. Nós vamos falar sobre crédito de energia, sobre mercado, oportunidades, riscos, vamos falar da parte jurídica e, acima de tudo, como colocar todo esse assunto em prática. Então, a grande promessa desse episódio é você sair daqui sabendo passo a passo para se tornar um investidor de usinas. E esse episódio, eu já te garanto, está muito bacana. Fica com a gente até o final. Quem vai enriquecer esse tema aqui conosco é o nosso amigo Aloísio Neto, ele que é especialista em direito de energia, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Aloísio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro, mais uma vez, aqui no podcast, agora com um formato diferente. E eu achei interessante, porque a gente fez uma compilação daquelas perguntas, Foram várias, mas que deu para a gente dividir aí em 5 subtemas, podemos dizer assim, da nossa conversa aqui de hoje. Eu acho que já pode até pedir música, né, Luiz? Na terceira vez, eu acho. E assim, é interessante, porque a gente acompanha a evolução do mercado, Tudo começou em GD no Brasil, na verdade, em 2012. E aí, de lá para cá, muita coisa aconteceu, Veio a Lei 14.300, aí começam a surgir dúvidas do mercado, Problemas com distribuidora, dúvida dos investidores. E a gente vai conversar um pouco sobre isso tudo. No Fantástico tem aquela coisa lá do pedir música, Quando o cara vai 3 vezes. Lá no podcast que eu gosto muito de acompanhar, dos sócios, ele paga um boleto, o convidado, viu? Olha aí. E eu acho que aqui no Energizei Cash, eu acho que é justo o cara receber crédito de energia, Alguma coisa assim. Pode ser. Então a gente tem aí o Clube de Energia, que, para você que não conhece, é um clube onde reúne consumidores de energia elétrica, que é praticamente todo ser humano, para receber uma economia na sua conta de energia, sem investimento, sem se preocupar com instalação e energia solar. Então, acho que a gente vai dar isso aí de presente. É agregar o cara ou presentear a família dele todinha para participar do clube. É muito bom, especialmente para 2 tipos de pessoas, Ou até mais, mas eu vejo muito quem é que adere, Você que está assistindo a gente, quem é que adere a esse tipo de negócio? Geralmente são as pessoas que não querem imobilizar um investimento, querem ter uma economia já a partir do 1º, 2º mês de contrato, bastando só aí algumas burocracias com a distribuidora. Às vezes a pessoa até tem um valor para investir, mas, por exemplo, mora em apartamento, não tem onde colocar a usina. Talvez seja melhor fazer essa abordagem aí, de aderir ao clube de energia e ter um desconto na sua conta de energia mensal com 0 de investimento. Aí o dinheiro que você ia aplicar na usina e imobilizar, você utiliza com outra coisa. E falando para quem não conhece, até já entrando um pouco em modelo de negócio, mas a gente vai já definir quais são as temáticas desse papo, esse modelo que algumas pessoas no mercado chamam de energia por assinatura, e eu particularmente prefiro chamar de crédito de energia, até porque energia por assinatura, existe muita discussão em cima dessa palavra assinatura, Sim. Então, como que funciona o crédito de energia na prática, para quem não conhece? Basicamente, você se cadastra num grupo de consumidores de geração distribuída. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, você pode pesquisar e conhecer mais sobre o clube de energia. Você faz parte desse conjunto de pessoas que se reúnem ali ao redor de uma infraestrutura associativa, como uma associação, uma cooperativa, um condomínio civil. Existem algumas possibilidades, você vai fazer parte daquele grupo, você passa a receber um crédito de energia na sua conta de energia. E existe alguém por trás gerenciando para você receber esse crédito e reduzindo o custo com energia elétrica lá no final do mês. E esse alguém, muitas vezes, vai ser um investidor, um proprietário de uma usina, que vai locar
uma parte, um pedaço daquela usina que ele construiu para compartilhar com aquele conjunto de pessoas. E o Aloysio, ele é uma figura muito icônica aqui, né, Luiz? Por ter participado aí e desenvolvido, acho que o primeiro grupo, conjunto de pessoas a compartilhar crédito de energia, né? Isso foi em 2015. Né? A gente foi responsável pela estruturação jurídica da primeira cooperativa do Brasil. Na época não se falava nessa questão, por exemplo, da energia por assinatura, né? A ideia foram 23 pessoas que se reuniram e dividiram o valor de uma usina e começaram a, entre aspas, ratear os créditos gerados por ela, né? Isso foi no estado do Pará em 2015. E foi por ela que a gente acabou ficando conhecido aí no Brasil todo. Mas hoje, Pedro, assim, só para ver a evolução, né? A gente foi literalmente responsável pelo primeiro. Nem eu sabia como fazer, porque nunca tinha feito. Sabia a legislação, mas na prática a gente nunca tinha feito. E aí a gente fez o primeiro e hoje a gente tem negócios feitos no Brasil inteiro, de novo, com exceção ainda do estado do Amapá, que eu brinco aqui, né? Brinquei nas palestras e tudo. Mas a gente tem modelos de negócios de geração compartilhada de energia, quer dizer, pessoas que estão recebendo esses créditos no Brasil inteiro. Do Rio Grande do Sul ao Amazonas, a gente tem cliente. E apesar de que depois da 14300, eu acho que isso diminuiu mais, né, porque as distribuidoras precisam seguir um pouquinho mais ali uma cartilha, né? Mas eu imagino que nos últimos anos, cada estado devia ser um formato um pouquinho diferente, né, devido às distribuidoras. Não era para ser assim, deixa eu explicar por quê, né? Eu até bato muito forte nisso, como eu disse, nas apresentações que a gente faz. Por quê? Porque toda a legislação de energia, ela é uma legislação federal. Seja ela lei, resolução, seja o que for da ANEEL, por exemplo. Então era para que todas as distribuidoras, como você falou, utilizassem a mesma cartilha. Só que muitas vezes a gente vê que elas destoam. Às vezes estados que têm mais de uma distribuidora, como por exemplo Minas Gerais, São Paulo, não é o caso do Rio Grande do Norte, não é o caso do Ceará, por exemplo. Aí às vezes você tem assim, numa cidade, uma parte da cidade que é atendida por uma distribuidora com uma regra e outra parte com outra. Isso gera o quê? Insegurança jurídica. Né? Não era para ser assim, como eu disse, a legislação. E um outro ponto que eu acho que complica um pouco a vida da gente, mas mesmo assim, com essa dificuldade, a gente continua evoluindo, é que tem, no mínimo, 2 pontos de interpretação. É subjetivismo. Então, às vezes, muda o técnico que está analisando o processo ali, porque, por exemplo, está de férias, estou me lembrando aqui de um caso concreto, aí quem analisa de outra forma. Porque a lei permitiu esse subjetivismo. Não era para ser assim. É por isso que é um mercado que, apesar de ser muito técnico, acaba necessitando de um apoio jurídico bem sólido, digamos assim, né? Por vários motivos, eu acho. Porque, primeiro, ele é extremamente regulado, né? Isso. O direito de energia é extremamente regulado, é tanto que alguns escritórios chamam de direito regulatório, não de energia. Porque aí envolveria gás, petróleo, né, e tudo. No caso da gente, não. A gente é só com energia ou ambiental. Então, assim, só que envolve, apesar de ser regulado, envolve muitos contratos. Contrato do uso do terreno, contrato de aquisição de equipamentos, contrato de gestão da usina, um contrato de locação da usina. Como é muito específico, geralmente o que eu vejo é muito comum empresas que chegam para a gente que já tem o seu jurídico interno, mas que ele não faz isso, né, porque é muito especializado. E aí a gente atua exatamente nesse mercado. Legal. O episódio de hoje, pessoal, vai ser aquele diferente, né? Não vai ser o tradicional de perguntas e respostas. Nós fizemos um compilado de dúvidas que a gente recebe no dia a dia sobre a parte de investimento em usinas e nós trouxemos aqui pelo menos 5 principais pilares que a gente vai bater um papo aqui nessa mesa de 1 em 1. Para quem que esse papo foi desenhado, né? Ele foi desenhado especialmente para você que tem um perfil mais investidor, que quer sentir o mercado de investimento em energia solar, e para você que de repente é empresário do ramo, que ainda está buscando conhecimento, um apoio. Então a gente vai hoje navegar por esses temas
e vai te apresentar algumas soluções até o final do episódio para você que quer colocar isso na prática, né? Então, vem soluções desde encaminhamento, de direcionamento, de treinamento, de mentorias, de até um processo mais consultivo, né, Luiz, onde aquele empresário, investidor vai conseguir pegar toda uma infraestrutura já pronta e aplicar e modelar dentro para o seu negócio de uma forma mais simples, mais rápida, mais direta ao ponto. Então, esse episódio foi desenhado para você, se você está dentro desse público, sinta-se à vontade, seja bem-vindo, senta, pega aí papel e caneta, tem muita coisa boa para anotar nesse papo. Para acabar o mistério, né, quais foram os temas que a gente elencou? A gente vai falar hoje sobre mercado, sobre modelo de negócio, sobre oportunidades e riscos do investimento, né? Apesar de ser um bom investimento, todo investimento tem seus riscos e a gente precisa ter ciência disso. Modelagem jurídica, gestão de crédito e clientes, e a gente finaliza colocando tudo isso na prática. Então, como que eu pego esse negócio e coloco ele para rodar? Vamos começar falando sobre mercado, Luiz? Vamos. O que é que a gente tem acompanhado? É interessante toda essa trajetória, porque em termos de vendas, né, e de instalação de usinas, há uma crescente no Brasil, mesmo durante a pandemia. Hoje, por exemplo, o perfil que a gente atende mais é exatamente esse público que deve estar nos assistindo, os investidores. E uma coisa que eu queria já, porque alguém poderia estar perguntando assim, tá, quanto é que eu preciso, né, para começar a investir numa usina? E eu acho que a energia solar ela é muito democrática nesse ponto. A gente que trabalha com eólica, por exemplo, vou dar um exemplo, Pedro, de uma coisa que eu vi agora numa viagem que eu fiz. Era uma corda com um diâmetro assim, corda, literalmente corda, que eu vi para instalar parque eólico. E eu, curioso, eu perguntei, quanto é o preço de uma corda dessa? Aí o cara falou, olha, 1.000 metros custa 500 mil euros. Um negócio assim gigantesco. E aí, uma feira que eu estava no exterior acompanhando isso. Mas o que é que eu quero dizer? É porque você com 15, 20 mil reais, você já consegue ser um investidor de uma usina solar. Até com menos, se você quiser, ou tiver a oportunidade de fazer uma usina menor. Eu posso fazer uma usina pequenininha, chegando até hoje 3 megas, né, de investimento. Então, e aí, claro, que o seu retorno vai ser proporcional ao seu investimento, sem dúvida alguma, mas o que eu quero dizer, ela é democrática nesse sentido, né? Qualquer pessoa que, eu vi isso já várias vezes, pessoas que têm um dinheiro, Luiz, eu estou com dinheiro na poupança, mas vi que rende melhor nessa usina de investimento, e coloca, eu não conheço ninguém que se arrependeu até hoje. Falando de mercado, né, eu descobri esse mercado de investimento em energia solar de uma forma meio que despretensiosa até, né, mas agora há pouco, antes da gente bater esse papo, eu estava conversando com um empresário e ele me perguntou, Pedro, ainda tem espaço nesse mercado? Vale a pena? Um fulano de tal já tinha falado comigo, eu conheci várias pessoas entrando nesse ramo, será que faz sentido eu colocar meu dinheiro ali? E eu expliquei para ele o que eu falo para todo mundo. Alguns anos atrás, para tu entrar no mercado de investimento em energia solar, né, para colocar dinheiro ali e isso gerar um retorno financeiro, a gente estava falando de números da ordem de 5 milhões de reais. Então, para o público que falava em investir em energia solar, a gente estava falando de investir 5 milhões de reais, usina de 1 mega, né? Era aquela coisa toda. E aí, de, sei lá, 2 anos atrás, já começou a falar mais de vamos investir em mini usinas. E aí a gente já saiu de um patamar de um público que precisava ter pelo menos 5 milhões para um público que com 300 mil reais já conseguia investir ali numa mini usina, otimizando esse investimento. E nós, no ano passado, decidimos encontrar uma forma mais prática de democratizar esse acesso. Então, nós dentro do Conensol, né, que é o Congresso de Empreendedorismo Solar, Instituto Solar realiza anualmente, com a presença do Aloysio, com a presença de vários outros investidores, nós lançamos um projeto chamado de Grupo Prosperidade Solar. Qual que era a temática desse grupo? Era reunir um grupo de pessoas, empresários e investidores, que de repente queriam investir em energia solar, mas tinham uma insegurança, um determinado medo, um pé atrás, e a gente fez o seguinte, vamos cotizar.
vamos pegar esse investimento que já foi 5 milhões e que atualmente está algo mais ali de 200, 300 mil, e vamos baixar isso para 20. Vamos deixar acessível. Então, com 20 mil, o cara entrou lá na cota, virou cotista e começa a colocar o pezinho na água, a sentir o gosto daquele investimento. E esse foi um projeto um pouquinho... Deixa eu ver qual é a palavra que eu uso aqui, Luiz. Mas eu acho que é até inovador, né? No sentido de vamos reunir um grupo de pessoas, vamos fazer com que esse grupo sinta-se um pegando na mão do outro, todo mundo confiando ali, igual o pessoal lá atrás, né? Anos atrás, sim, quando decidiu compartilhar a primeira GD. E esse grupo de pessoas se reúne no intuito de compartilhar o retorno financeiro, mas principalmente conhecer outros colegas, de repente contratar os serviços uns dos outros, né? E a gente lançou esse desafio ano passado e esse ano ele já está em andamento, né? Então, acho que cotização é uma espécie de novidade, de inovação que a gente começa a trazer para esse ano. Então assim, se você está em casa, por exemplo, e hoje mesmo eu atendi. Hoje de manhã eu atendi uma pessoa do Rio Grande do Norte e ele disse, Luiz, nós somos 6 pessoas. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu me lembro quem são, assim, de profissão, que eram 3 de um jeito, 3 de outro, mas para não falar muito. E aí ele disse, nós somos 6 e vamos montar uma micro-usina, que hoje eu estou imaginando uns 280 mil de investimento, né? E é o mesmo raciocínio que você pode ter aí, né, com pessoas que você conheça, ou, Luiz, eu não conheço ninguém, mas eu tenho o meu valor para poder investir, eu tenho meus 20, 30 mil ali e tudo, procura o pessoal do Clube de Energia, que vai, desse grupo Prosperidade, que vai ser, é como se a gente tivesse realmente um grupo, né, não vou dizer aqui que é uma família, porque aí eu estou exagerando, mas um grupo, né, porque as pessoas, né, têm essa mania, que é não, mas eu acho que nós estamos no mesmo barco, né, de uma forma muito transparente, simples, que seja compreensível, porque o que eu noto é que às vezes as pessoas falam assim um juridiquês ou uns termos técnicos da energia, que quem é leigo se assusta e não entende. Tenho certeza que a grande maioria do nosso público aí não sabe interpretar, por exemplo, uma conta de energia. Uhum. E está todo mês nas nossas casas, né? Porque é difícil, não é fácil, né? Energia ativa injetada, ICMS, qual a base de cálculo, tudo isso realmente é difícil, né? Então a ideia era simplificar isso. E nós presenciamos, por exemplo, acho que você lembra que teve uma mulher lá que entrou no grupo e falou assim, olha, eu iria até investir na minha e resolvi participar com vocês dessa para poder ter esse networking, foi a palavra que ela usou na época, né? Pessoas de outros estados entraram, né, também como investidores, isso é muito legal. E eu acho, só Pedro, uma coisa que me veio à cabeça aqui, nessas andanças, sabe, no Brasil, eu acho que o pessoal do sul, da região sudeste, sul, principalmente Santa Catarina, por exemplo, que eu participei da montagem de várias cooperativas lá, por uma questão, talvez, de formação social, não é melhor nem pior, estou dizendo que é diferente, tá? Até porque eu sou nordestino, sou aqui do Ceará. O que eu estou querendo dizer assim, o pessoal do Sul tem uma facilidade maior de se cooperar do que o pessoal do Nordeste, né? Porque é da estrutura deles lá, de cooperativas financeiras, cooperativa de leite, cooperativa agropecuária. Não estou dizendo que aqui não tenha, mas a gente tem uma dificuldade maior aqui no Nordeste de ter esse raciocínio. Apesar que a primeira cooperativa acabou sendo no Norte, né, quando eu falo de energia. Mas essas barreiras estão sendo quebradas, né, com o passar do tempo. E aí é interessante, como eu achei legal que você falou, eu coloquei o pezinho na água ali. É porque a pessoa, quando ela adere a isso, ela muda o discurso dela no dia a dia, né? À noite ela se encontra no restaurante, ele deixa de ser um simples consumidor de energia, ele é um empresário do ramo solar, né? Ele investe, ele é um investidor mesmo do ramo solar. Isso é factível, está previsto com documentação, com valores que foram investidos, e aí abre uma série de oportunidades, né? Que a gente já presenciou aí, de viagens, de conhecimento, de outros negócios que surgem, né? A gente mesmo participa disso e vê que isso é realidade. E é interessante que a gente fez isso num modelo tão simples
que a simplicidade foi questionada, né, Luiz? Sim. Não, mas é simples desse jeito, né? E é só isso? Não, é simples mesmo. A gente tem que reduzir a complexidade da coisa e deixar acessível, democrático, né? Eu passei por uma situação, vou comentar aqui rapidinho, só para você ter. Eu estava negociando com. A gente tinha um cliente que estava negociando com outro cliente um determinado contrato, e o advogado da outra parte estava lá com o contrato para analisar. Isso passou semanas e não voltava. Quando veio o contrato para mim, ele veio mais ou menos, eu não me lembro, com umas 40 e poucas páginas. E eu disse, olha, eu olhei e disse, não tem necessidade de ter isso. A gente pode reduzir isso aqui, deixar mais simples, não há necessidade. E aí pediu o advogado para fazer isso. E aí passou mais uma semana, quando voltou com 30 e poucas páginas. Mas o que é que ele fez? Literalmente, ele reduziu o tamanho da letra lá do Word, entendeu? Eu falei, olha, não é bem isso. E assim, sem exagero nenhum, o mesmo contrato que ele fez com 40 páginas, a gente faz com 7, 8. Né? Por quê? Porque eu preciso simplificar, que é para dar acesso a você que está em casa, democratizar isso. Porque, por exemplo, o cara que investiu 20 mil reais, sinceramente, se tiver algum problema ou alguma situação jurídica, tanto faz o contrato dele ter 7 páginas ou 40. Uhum. A segurança dele não é pelo número de páginas. Então a gente vem quebrando essa barreira, simplificando o acesso, simplificando a própria leitura das contas de quem vai receber, porque nós temos 2 pontos, né? Nós temos o investidor e temos na outra ponta o locatário da usina, que é outra pessoa também que provavelmente não entende muito de energia. Então a gente tem que simplificar isso, e eu acho que faz parte de uma gestão bem feita isso. A não ser que você estivesse fazendo algo errado. Aí você dificulta as palavras, o acesso e tudo. Não é o caso daqui, né? Aqui eu acho que é simplificar mesmo, porque a vida tende a ser mais simples. O judiciário está indo para esse caminho, os contratos, enfim, a vida como um todo. Até os laudos médicos também, né? Que antigamente você não conseguia entender o que é que o médico escrevia. Hoje é para vir. Então a vida é isso, é simplificar. É aquela coisa, o tempo está ficando tão curto que não dá para ser difícil, né? Então tudo tem que ser. Hoje eu até encaminhei um boleto aqui, né, do Clube de Energia para uma pessoa entender como é que funciona. Aí eu observando, caramba, interessante. O boleto do clube que o consumidor recebe é mais simples do que o da própria distribuidora. E é mais óbvio porque ele destaca as informações mais importantes, como o valor que ela economizou na conta de energia, né? O que ela economizou nesse mês e o histórico de economia ao longo do tempo. E as informações necessárias, o da distribuidora, o da usina, e no final ali o código, Pix, boleto, então é muito simples e muito claro. Falando um pouquinho dessa minha história, né? Como foi, eu descobri o modelo de negócio do aluguel de usinas por um acaso muito grande, Luiz. Acho que se deve fazer uns 4 anos e um pouquinho, eu levantei uma usina que produz aproximadamente 1.000 kWh mês. Na época, isso custou, eu estou falando de um investimento de cerca de 50 mil reais. E que não é tanto tempo atrás, né? 4 anos, acho que no máximo 5 anos. E tudo bem que era com microinversor, que na época ainda era mais... A diferença ainda era maior do que hoje, né? Mas foi 50 mil reais para produzir 1.000 kWh mês. E eu só precisava de 200, 300 kWh. O que foi que eu fiz? Uma pessoa da família, que era inclusive a proprietária do local onde estava instalado, me alugou aquele equipamento que não estava de serventia para mim, de certa forma, né? E aí aquele aluguel gerou um modelo de negócio bem simples, que era de um cliente, e outro dia eu parei para fazer conta, eu nem tinha percebido que aqueles 50 mil reais já tinha sido pago já há um bom tempo, devido às atualizações do valor de energia anualmente, né? E foi despretensiosamente que eu descobri, poxa, então eu consigo fazer isso numa escala maior, quer dizer que dá para eu colocar múltiplos consumidores nessa usina, né? E aí a gente começa a falar desses modelos de negócio, que eu acho que é o segundo ponto aqui do nosso papo, né? Você falou que fez lá a primeira cooperativa, onde o intuito, todo mundo investiu, mas o intuito era economizar. Sim. E
no modelo de investimento de energia solar, quando eu construo a usina, o intuito é gerar retorno financeiro, né? Então, vamos entrar nesse tema, né? Como tu enxerga esse modelo de negócio, inclusive até juridicamente? Bom, vamos lá. Aquela pessoa que vai investir, ela vai ter duas formas, né, iniciais. Uma vai ser ela investir na usina e vai alugar a usina inteira para alguém, que aí seria aquela chamada autoconsumo remoto. Ou então ele pode investir numa usina que vai servir para diversas titularidades diferentes de unidades consumidoras, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Aí isso chama geração compartilhada, né? Hoje a compartilhada a gente tem 3 modelos: a associação, a cooperativa ou o consórcio. Na época daquela cooperativa não tinha associação. A associação só veio a partir da Lei 14.300, que hoje é o modelo mais utilizado, né? De 10 que a gente faz, 8 são associações. 8. Né? O próprio clube de energia é uma associação. E aí, essa diferença de cooperativa, associação e consórcio, ela é uma diferença jurídica, um pouco contábil e de estruturação. Mas para você que está em casa, é como se, por exemplo, você vai se unir com 10 pessoas, monta a usina e vai gerar crédito para outras X pessoas diferentes. Essas X pessoas diferentes, elas só vão poder receber esses créditos se elas estiverem ou associadas ou cooperadas, ou fazendo parte de um consórcio. Então tem uma estruturação jurídica e de documentos para que isso possa se concretizar. Então na hora que eu invisto, na verdade você é o quê? Um locador de usina. É dono de uma parte da usina e loca em parte também essa usina para alguém. Então, desse valor investido, você vai receber através de aluguéis, que seria o retorno do seu investimento, mantendo o ativo lá, né, com uma vida útil aí de 25 anos, por exemplo. E o legal é que você loca algo que fisicamente pode estar em qualquer lugar, né? Então é como se eu construísse essa usina. É como não, eu posso construir essa usina em qualquer terreno, em qualquer telhado, aonde eu quiser, e eu posso locar aquele meu pedaço. Vamos pegar aqui o exemplo do grupo Prosperidade Solar, né? Tem lá 12 investidores, cada um dos 12 é dono de 1/12 daquela usina. E semelhante até aquele investimento que o pessoal faz de condomínio compartilhado, né, por exemplo. Sim. Então é como se você fosse dono de um condomínio compartilhado, mas esse condomínio é um pedaço de uma usina que está ali com 12 donos. E aí você vai pegar aquele pedaço que é de sua propriedade e vai locar para um ou uns terceiros, né? Que eu posso pegar a minha parte e locar para 2 consumidores, por exemplo. Uhum, exato. E aí eu chamo muito esse tipo de contrato de ganha-ganha, né, Pedro? Porque ganha o investidor, que montou a usina e está recebendo um rendimento melhor do que qualquer aplicação do mercado, isso é importante dizer. Como é que eu sei isso? Porque todos os estudos que eu acompanhei, o resultado é melhor. Todos. Todos. Se o negócio for viável, em termos técnicos, o retorno do investimento é melhor do que qualquer aplicação que tem no mercado. Segundo ponto, por que o outro lado ganha também? Porque ao invés de estar pagando X reais por 1.000 kW ali para a distribuidora, ele está pagando 80% daquilo pela mesma quantidade de energia. Então, o ideal é que sempre a usina gere mais, porque todo mundo ganha junto. Não é um contrato em que você tem uma parte contra a outra, não. Pelo contrário, está todo mundo do mesmo lado. É interessante isso. E a alocação, só aproveitando o gancho, porque isso eu falo lá na aula na universidade. Se eu alugo um carro, o carro fica na posse do locatário. No caso da usina, não. A usina é alugada, mas ela pode ficar na posse do locador. É totalmente diferente. Por isso que você falou, eu posso ter uma usina, vou dar um exemplo do estado do Ceará, que ela pode estar em Mauriti, em Capuí ou em Fortaleza, fornecendo energia, crédito de energia para uma pessoa que está no Juazeiro do Norte, no Crato, no Iguatu, Sobral, enfim, em qualquer lugar do nosso estado. Isso é muito legal, porque muda até questões jurídicas tradicionais, questões técnicas, né? Porque, como eu disse, como é que eu gero num local e vou consumir lá noutra cidade? Né? E tem também, né, a gente está aqui tratando sobre modelo de negócio, mas eu acho que tem também um modelo de administração do negócio, que, por exemplo,
Eu gosto muito de comparar com a área da construção civil. Vamos pegar aqui tu vai investir no negócio de construção civil, tu compra lá o terreno, contrata uma construtora para levantar o prédio e depois tu se vira em alugar, vender, fazer o que for com aquele prédio. Isso é um modelo. Aí você pode fazer a mesma coisa com energia. Você pode ir lá, pega seus 300 mil, seus 5 milhões, investe lá na construção daquela usina, contrata uma empresa para fazer isso e depois tu vai se virar com aquele negócio que tu construiu. Como é que tu vai monetizar? Como é que tu vai administrar o dia a dia? Então isso é um modelo de administração. Tu contrata uma construção e depois tu administra aquilo que tu construiu. Mas tem um outro modelo de administração. Vou dar o exemplo do clube, né, desse grupo. Tu compra um pedaço daquele condomínio compartilhado, mas não se preocupa com a parte administrativa, do funcionamento da usina, se vai estar funcionando, se não vai, se tem que trocar um disjuntor, se caiu lá um poste na rua, não vai ser uma preocupação tua, porque é algo compartilhado. Então vai ter uma infraestrutura ali por trás, tanto de técnica, jurídica, contábil, financeira, para estar tocando tudo aquilo ali, enquanto tu é apenas dono daquele pedaço que alguém vai estar administrando. Então você tem meio que os dois caminhos. Ou você administra tudo, né? Fica responsável por acompanhar, e aí já não é mais... O mercado fala muito em renda passiva, né? Não é bem passivo assim, né? Porque para uma usina gerar renda, ela precisa estar 100% funcional, ela não pode parar de funcionar. Se a própria rede da distribuidora elétrica, por exemplo, cai na rua, e aí? Alguém tem que ligar lá reclamando e pedindo para voltar o mais rápido possível. Ou se passou muito tempo, alguém vai ter que entrar juridicamente para discutir, poxa, por que está aqui 5 dias sem energia aqui nesse local? Então é um outro modelo, né? Então você pode ir pelo caminho não tão passivo, que é onde tu vai precisar fazer toda essa administração, que vai desde o técnico até o financeiro, né? Contas, boletos, ou você pode ir por um caminho um pouquinho mais passivo, ou 100%, né? Coloca ali o investimento, acompanha os números, acompanha relatórios, mas não precisa entrar tanto na operação. A gente tem, eu me lembrei agora de uma história parecida, Pedro. Eu tenho uma grande amiga que ela tem, eu acho que é legal esses exemplos que você falou, porque quem não entende começa a realmente vislumbrar isso, até porque o programa vai acabar, tudo bem, dá para assistir depois, mas sempre ficam dúvidas, né? Eu tenho uma amiga que tem, por exemplo, ela recebeu de herança um apartamento em Balneário Camboriú, e ela disse, Aloysio, eu coloquei uma empresa lá para administrar, que anuncia pelo Airbnb. Então, assim, o que o Pedro está falando é o que é? Essa empresa que administra é o quê? É a que troca os lençóis, que limpa o apartamento depois daquela locação e tal, e ela está no outro estado só recebendo os rendimentos daquele aluguel e paga, segundo ela me disse, acho que 20% do valor do aluguel para essa administradora. Ou, aquele caso, não ser tão passivo, ela poderia, se morasse lá, né, ela mesma fazer a limpeza do apartamento e tal e tal. Então, fazendo uma comparação, é isso. A gente tem os investidores que estudam, tem pessoas de todo tipo, pessoal. Tem aqueles que estudam, que chegam pra gente, até desse exemplo que eu falei dos 6 que chegaram hoje para mim hoje de manhã, eles já tinham estudado, eles sabiam, cooperativa, associação, eles falaram para mim, já sabiam alguma coisa. Tem outras coisas que eles não sabiam. E tem gente que não, olha, eu quero colocar aqui 20, 30 mil reais no clube e eu só quero receber os rendimentos, eu não quero nem saber para quem ela está sendo alugada, não quero saber de limpeza de placa, de segurança de usina, nada disso. Então tem pessoas de todo tipo. Claro, aquela que se envolve mais tem um perfil, né? Às vezes é um aposentado que quer ocupar seu tempo ali, às vezes é um engenheiro eletricista que já gosta daquilo, é um entusiasta, não sei. Tem pessoas de todo tipo. E tem pessoas que simplesmente colocam o seu dinheiro e estão recebendo os rendimentos lá todo X do mês, dia do mês ele está lá recebendo. Então, é perfil, né, de cada um, de curiosidade, enfim. Né, o resultado acaba sendo o mesmo, né, em termos de rendimento. Não tem uma diferença, porque eu investi, não é isso. Mas é só de perfil mesmo. A gente atende muito, por exemplo, investidores, eu já atendi gente da Austrália. Né? O cara, na verdade, é brasileiro, do Mato Grosso, mas mora na Austrália.
e investiu numa usina lá no Mato Grosso. Eu acompanhei. Obviamente que esse cara nunca nem viu a usina dele, né? E confiou no nosso trabalho, né? As reuniões eram tipo 10 horas da noite aqui, 9 horas da manhã lá, mais ou menos isso que eu fazia. E eu atendi, e ele, desde o começo, ele disse, não, Luiz, eu sou do Mato Grosso, ouvi teu nome, e ele investiu lá. Eu também nunca fui na usina dele, mas está funcionando, está dando certo. Legal. O modelo de negócio ele é interessante por isso, né? Você consegue tocar de diversas formas daquela que mais se adequa para o investidor. Exato. E eu te pergunto, tá gostando desse papo? Tá entendendo mais? Já tratamos aqui sobre o primeiro ponto, né? Que é uma visão mais geral do mercado. Falamos agora do modelo de negócio, né? Que, super resumindo o modelo de negócio, você investe na construção de uma usina, essa usina produz energia, essa energia é injetada na rede e ela vira um crédito. Esse crédito ele vai ser alugado, enviado para consumidores que podem estar em qualquer lugar daquela região, atendida por aquela distribuidora, e vai gerar um benefício de uma economia para aquela pessoa reduzir na conta de energia dela sem ela se preocupar em investir, em comprar painel, em fazer manutenção. Ela simplesmente se cadastra no clube e recebe esse benefício. De outro lado, tem o investidor que fez o investimento naquela usina, passa a receber essa mensalidade dessa pessoa que está lá economizando na conta de energia. É um modelo de negócio muito simples, mas como eu já falei e resumi, tem várias formas de ser administrado. Você pode administrar ele sozinho, você pode colocar ele numa espécie de imobiliária de energia solar e tocar isso de uma forma mais ativa ou de uma forma mais passiva. E o nosso próximo ponto, o próximo bloco que a gente vai trazer aqui, é sobre riscos e oportunidades de investimentos, mas para isso vai ter que segurar em um instantinho. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, aqui batendo um papo com a Aloysio Neto, especialista em Direito de Energia, e comigo, Pedro Vasconcelos, host desse programa, hoje num formato diferente, onde a gente está colocando aqui na mesa pontos que fazem parte das principais perguntas de quem hoje busca investir na área de energia, né, em especial na área de crédito de energia produzido por usinas de energia solar. No primeiro bloco, nós falamos sobre mercado, né, uma visão geral ali, algumas oportunidades. Depois falamos sobre modelos de negócio. E agora a gente vai entrar em riscos e oportunidades dentro desse modelo de investimento. Vamos começar por risco, né, Luiz? Eu acho que é melhor primeiro a gente bater e depois a gente assoprar, né? Bom, eu acho que risco... Primeiro, existe uma... que não seria um risco, mas assim, eu acho que existe uma conversa no mercado, isso não é só aqui no nosso estado, mas no Brasil todo, dizendo que esse mercado está saturado. Eu acho que não, mas eu vou dizer por que eu acho que não. É porque é uma questão numérica, né? Nós temos em unidades consumidoras no Brasil, ou seja, medidores instalados em casas, hotéis, apartamentos, comércio e tudo, a gente tem
um pouco mais de 80 milhões no Brasil. E nós temos em GD unidades consumidoras conectadas que não chegam hoje a 4%. Então, assim, é uma questão numérica. É claro, Luiz, eu sei que você está falando aí, por exemplo, de locais que jamais terão condições de ter acesso a uma usina solar por questões financeiras. Eu sei. Mas, mesmo você tirando esse pessoal, ainda tem muita gente que pode aderir a isso. A questão ambiental, né, porque eu posso, vamos supor que eu tenha uma microempresa, um salão de beleza, não sei, e eu começar a consumir usina disso aí, eu posso utilizar isso no meu marketing, porque a partir de então eu estou produzindo e consumindo uma energia limpa. Então tem várias situações. Mas em relação a riscos, especificamente, eu acho que ele poderia vir de dois pontos. Seria um risco de mudança regulatória, que eu acho muito difícil de acontecer, tipo, o que pode hoje não poder mais daqui para frente. Eu até acho que pode haver uma mudança, mas ela vai ser o que o direito chama de efeito ex nunc, né? É dali para frente. Então, até quem está pensando em investir, quanto mais rápido investir, melhor. Né? Eu acho muito difícil mudar uma situação regulatória para voltar atrás e tornar, por exemplo, proibido o que hoje é permitido. Seria um risco. E o outro, e aí eu consigo também mensurar isso. Por exemplo, a gente, de todos os contratos que a gente administra hoje de locação de usina, de todos, olha que lá no escritório a gente administra 135 só de um cliente. Eu só tive problema com 2 até hoje. Então, assim, em termos numéricos, Luiz, e qual é o problema? Você pode ter problemas de inadimplência. É o cara que alugou e não pagou, por exemplo. A gente só teve problema com 2 casos. Então, por quê? Porque quem está alugando, o seu cliente lá, do cliente do investidor, né? Ele aluga, ele faz parte lá da associação, por exemplo, ele está pagando, ele está alugando a você por um valor menor do que ele pagaria a energia da distribuidora. Então, meu amigo, se ele sair desse contrato é porque ele praticamente quebrou. Porque se ele não tem, por exemplo, condições de pagar 800 por mês e for para a distribuidora vai pagar 1.000, com um detalhe, que a distribuidora vai com a possibilidade de cortar ainda, né? Coisa que a gente não pode fazer. Então, eu acho assim que no mercado, risco existe, você foi muito feliz, Pedro, quando falou, todo negócio existe risco. Um problema com a distribuidora que atrasou uma conexão, uma leitura errada. Às vezes acontece essas coisas que dão uma dor de cabeça. Acontece. Porque no meio, né, entre o locador lá, você investidor, e o locatário, a gente tem a atuação não só da gestora, que a gente está falando aqui do Clube de Energia, mas você tem uma atuação obrigatória da distribuidora. Enel Ceará, Energisa, CPFL, não sei onde você está assistindo a gente. Então, eu não posso, não sou eu que lanço os créditos. Quem lança os créditos obrigatoriamente é a distribuidora. Então a gente acaba ficando ali, entre aspas, na mão dela. Né? E aí é uma parte da nossa gestão, é acompanhar se isso está sendo feito direito. Então, esses são os riscos. E eu volto a dizer, apesar de todos esses riscos, apesar de uma pandemia, esse negócio não para de crescer. Então, números, é legal você trabalhar com isso, porque os números não mentem, né? Não é uma opinião, o Aloysio gosta porque trabalha com isso. Não, são números. Os números são favoráveis ao setor. Trazendo um risco de outro ponto de vista, né? Um ponto de vista um pouco mais técnico, é um risco, é o elefante branco na sala, né? Hoje se fala muito em inversão de fluxo, por exemplo, né? Isso podendo limitar algumas conexões e tudo mais. E aí a gente tem que olhar para o risco e para a oportunidade, né? Por exemplo, hoje, o Aloysio trouxe aqui um exemplo de um investidor que é da Austrália. Então, investir em energia solar é algo que ultrapassa barreiras, né? Ultrapassa as fronteiras. Poxa, Pedro, eu sou de Minas Gerais, que está enfrentando aqui, eu tenho que fazer energia lunar agora, né? Mas tu não está limitado a investir em energia em Minas Gerais, tu pode investir no estado do Ceará, que é a terra do sol, né? Conhecido como a terra do sol, que hoje não encara essa problemática de uma forma tão forte, né? Como alguns estados estão enfrentando, mas que talvez daqui a alguns meses, alguns anos, também vai enfrentar esse desafio aí do mercado.
né? Então, eu acho que o tempo ele é um fator primordial hoje, né? E aí falando já risco-oportunidade, né? Então, investir rápido, investir agora, já pode te poupar uma dor de cabeça futura, principalmente falando de investimentos no estado do Ceará. No grupo, né, de investimento, eu acho que tem mais gente de fora do Ceará do que de dentro do Ceará, provavelmente. Igual os meus clientes, né? ou se não, tá mais ou menos meio a meio ali, né? Porque é um negócio que não tem fronteiras. Então, fluxo, por exemplo, inversão de fluxo é um risco, mas que pode ser mitigado, e a Luiz tem ferramentas jurídicas também, que pode mencionar aqui para resolver esse tipo de situação, mas é sempre bom a gente se antecipar a possíveis problemas. Se eu consigo fazer isso aqui, e aí vem como que a gente também encontrou, Luiz, uma forma de mitigar um pouco essa discussão da inversão de fluxo. Se eu quebro um grande investimento em investimentos menores, se eu faço um mega em micro-usinas, e essas micro-usinas estão em grandes centros comerciais, basicamente eu estou colocando a usina onde já tem consumidor, aquela energia fisicamente ela já escoa para aqueles usuários, né? Então isso também é uma forma de mitigar, é dividir aquela fisicamente um mega, por exemplo, de usina em várias micro-usinas, isso já é uma forma de mitigar, e colocar isso, que é um dos modelos do clube, são usinas em telhados em centros comerciais, onde tem consumo, o que pode aí eventualmente também reduzir chances de questionamentos sobre aquele local, aquela região, aquela potência de usina também. E a questão para quem não entendeu, quando o Pedro falou a história da Lunar, em Minas Gerais, é porque isso virou até coisa de meme no nosso mercado, que é a CEMIG, ela concedendo a autorização para que algumas pessoas gerem a sua energia solar, mas num período que, por exemplo, de 20 horas às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã do outro dia, exatamente quando não tem sol. Então isso aí foi objeto de discussão muito acalorada, inclusive no Congresso Nacional. Às vezes parece brincadeira, mas na verdade isso é muito sério. Né? E aí o que ele está querendo dizer é exatamente isso. Como a energia solar ela é muito modulável, eu posso investir em 16 placas, em 40 placas, em 5 placas, né, falando aqui na linguagem mais básica possível, eu posso colocar essa geração junto à carga, ou seja, que vai ter um consumo simultâneo, né, e aí eu tenho uma geração e um consumo no mesmo horário, e vou fugindo desses problemas. Só que o que me lembrei foi o seguinte, Luiz, então, Pedro, quer dizer que eu posso investir e depois ter um problema com fluxo? Provavelmente a gente vai inverter isso. Né? Você vai saber se vai ter problema de uma inversão de fluxo antes de comprar os equipamentos. Né? Ou então, se, Luiz, eu consegui uma promoção boa, já estou com os equipamentos. Tá, deu inversão de fluxo naquele endereço. Pode ser que a gente consiga um outro. A gente vai conseguir outro. Então, essa é a importância também de uma gestão, né? De você estar acompanhado de bons profissionais que, às vezes, têm uma experiência e sabem vislumbrar um problema antes que ele ocorra, né? E aí, quem é que se beneficia com isso? O investidor. E eu acho que um último risco aqui, para a gente não deixar de tratar, para quem não é do mercado, né? Às vezes não entende, mas hoje as empresas de energia solar, elas enfrentam aí uma batalha de comunicação até com as distribuidoras de energia elétrica, principalmente no que se refere ao setor de geração distribuída. Eu não sei como está hoje, Luiz, mas eu já participei de um processo de reclamação formal, né, no caso com a Enel, acompanhei, na verdade, e eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que trabalhava no setor de geração distribuída. E aí a gente trocou uma ideia e tal, eu coloquei minhas dores ali, né, para ele, e ele falou, Pedro, nós temos aqui 5 pessoas no setor. Aí eu disse assim, eu não acredito não. Eu acho que tu tá... Não, será que não é na tua sala, as outras estão... Não, Pedro, nós somos 5 pessoas no setor. Eu fiquei, cara, eu não acredito. Como é que tu tem um estado inteiro e vai gerir com 5 pessoas? E aí, devido a essa questão a demanda cresceu muito rápido, né? Talvez algumas distribuidoras não conseguiram se adequar rápido. Às vezes a comunicação é algo que pode ser muito complexo, principalmente para quem não é do mercado, não sabe como as dinâmicas
acontecem. Uma forma que a gente viu de mitigar um pouco mais esse risco, Luiz, é ir se antecipando. Então, já ir iniciando alguns projetos, né, em alguns locais, para que quando chegue na etapa de fazer investimento, de colocar ali um investimento numa cota, ou até mesmo uma usina inteira só para aquele investidor, as primeiras etapas do projeto já caminharam, já foram avançadas. A gente está com um investidor agora de São Paulo, ele me perguntou, Pedro, e aí, como é que faz para entrar e tal? Eu disse assim, cara, tu me ligou num momento crucial. Tem um projeto em andamento, um telhado já fechado, disponível, agora é só casar, a gente tem esse prazo, vamos trabalhar dentro desse prazo e a coisa vai acontecer. Então, acho que isso também é uma forma de mitigar. A gente não está entre crianças, né? Quem vai investir precisa estar ciente que nem tudo são flores, todo negócio tem seus desafios. A questão é como que a gente lida com eles, porque se não tivesse zero desafio, acho que tava lotado, estava saturado, né? Se o desafio fosse zero também. Então, tudo tem suas barreiras, o próprio capital de entrada é uma barreira. No clube, a gente reduziu um pouco essa barreira, eu não preciso mais ter 5 milhões, não preciso mais ter 300 mil, eu consigo com cotas começar a sentir esse mercado, vou me capitalizando, vou investindo. E no meio do caminho vou conhecendo quais são esses riscos, quais são as dificuldades, e em grupo, né, é uma boa forma também de mitigar. Eu queria fazer 2 comentários. Um às vezes a pessoa chega e procura a gente e ela quer, vou dar um exemplo assim, um pacote completo, né? Olha, eu queria que eu tenho aqui um terreno e o valor para investir, o resto é com vocês. E a gente consegue fazer isso, né? Cada um na sua parte, um na técnica, outro na comercial, outro na jurídica, mas a gente consegue fazer isso. E tem outras pessoas que não. Eu quero fazer isso junto com vocês, né? Como a gente já foi em outros estados e está com já a agenda marcada para maio agora, já ir para outro, fazer, entre aspas, um treinamento em company, de pessoas até que empresas que são construtoras, são donos de estacionamento, que querem investir no outro setor e procuraram a questão solar. Essa é uma primeira observação. Então, é possível. E o segundo é que, apesar desses riscos, pessoal, o que é que eu vou ser muito sincero aqui, eu não vejo das distribuidoras uma boa vontade em atender a gente. Não vejo isso. Por isso que só tem 5 pessoas no setor. Eles não vão, entre aspas, gastar dinheiro com isso. Por outro lado, tudo é regulado. Então, a partir do momento que eu faço uma reclamação e ela não me atende dentro do prazo da lei, que eu necessito de uma obra que é de responsabilidade dela e ela não termina a obra no prazo legal, qual é a solução? Vamos buscar uma reparação financeira. E a gente já conseguiu isso, né? Eu tenho casos no Rio Grande do Norte que o nosso cliente, poxa, o cara é fã da gente, porque ele recebeu lá 140 mil reais de indenização, né, da COSERN e tudo. Só que para a gente chegar a isso, eu preciso saber o caminho de como chegar. Onde é que a distribuidora errou, né? Então, assim, eu posso também ter uma compensação financeira que não seja em dinheiro, que seja em crédito de energia, Sim. né? Que já resolve. Que já resolve, já ameniza a dor. Então, assim, a gente tem que ser realista nesse ponto. A distribuidora não era para ser assim, pessoal. A distribuidora, ela não é uma parceira da geração distribuída. Não é, no Brasil todo. Porque se fosse, a gente não tinha os problemas que a gente está tendo. A do Ceará é melhor do que a do Pará, que é praticamente tudo igual. Uma que era boa lá no Sul, que eu não vou citar nome, hoje a gente tem inclusive ação na justiça contra ela. Então, assim, demora, mas não tem como um juiz julgar diferente, porque é uma questão de prazo. Tem 10 dias para atender, não foi atendido. Pronto, eu estou descumprindo. Então, assim, por isso que talvez seja um dos fatores interessantes, né? Primeiro, a pessoa precisa, para ela exercer o seu direito, ela precisa saber que ele existe. E muitos de vocês não sabem. A gente sabe quais são, sabe qual é a resolução, sabe como chegar lá. Não que eu estou, e aí, de novo, eu queria muito tirar essa fama de, o advogado quer sempre judicializar. Pelo contrário, eu quero é que os nossos empreendimentos, os nossos clientes estejam gerando energia, recebendo crédito e todo mundo feliz. Agora, eu não posso deixar, quando houver uma ilegalidade, quando alguém tiver que acreditou no nosso trabalho, foi prejudicada, aí a gente deixar isso passar. Não, vamos atrás do que a pessoa tem direito, né? E isso acontece
De novo, hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa do Pará, que já tem um processo contra a distribuidora lá e quem está pensando em entrar com outro por uma outra situação parecida, né? Então, isso eu falo tranquilo, sem dizer nomes, apesar que a distribuidora do Pará todo mundo vai saber, porque é verdade. Então, se quiser, o processo está lá, eu dou até o número. Mas o que eu quero dizer, assim, não é a nossa intenção, não é processar todo mundo. Mas eu também não tenho nenhuma boa vontade com quem descumpre as regras para os nossos clientes, né? Aquele que acreditou no nosso trabalho. A do Pará não dá nem para disfarçar, né? Que essa é diferente de São Paulo, que tem mais de um, É, né? então assim, e aí, pessoal, eu volto a dizer, pode até demorar na justiça. Tenho processos em Goiás, por exemplo, na Bahia, me lembro, Paraná, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará, por exemplo. E assim, até agora todos têm dado certo. Pode até demorar um pouco mais, dependendo da justiça de cada um, porque muitos processos às vezes são no interior, a comarca passa 2, 3 meses sem juiz, o processo parado. São coisas de justiça, mas não uma questão de energia, né? Então a pessoa vai buscar, pode demorar, mas um dia ela consegue. Se houver esse dano, né? Pode ser que nem haja. E felizmente tem a segurança jurídica de ter um marco legal, né, para a energia. Então é algo que, por mais que possa demorar em alguns casos, você tem ali uma segurança de que existe algo a ser resolvido, né? Por outro lado, né, a gente está falando aqui ainda dos riscos, né? Que aí, pô, só tem coisa ruim? Claro que não, porque senão não tinha esse número de investidores aparecendo todo dia. Vamos falar de oportunidade, né? Pois é. E aí eu acho que talvez, Pedro, assim, talvez não, em termos financeiros, é aquilo que eu já falei, né? Eu não faço estudo financeiro, mas eu acompanho vários. Toda terça eu tenho, por exemplo, reunião com o pessoal do financeiro de um investidor da Espanha com usinas no Rio Grande do Norte. Inclusive, próxima terça. E tem uma pessoa que faz essa parte financeira. E eu volto a dizer, não tem um estudo financeiro em que a remuneração de um investimento em usina solar seja pior do que algum investimento aí no mercado brasileiro. Mesmo com alta taxa de juros, seja o que for e tudo. Todo mundo está faturando mais. É tanto que, um outro caso, nunca, até hoje, nenhum investidor voltou lá para o escritório dizendo, Luiz, eu deveria ter colocado meu dinheiro em outro lugar. Não tem. Todos que voltam é porque ou querem ampliar uma usina já existente ou querem colocar usinas em outros lugares. Sempre. E aí a gente acaba fazendo com essas pessoas, alguns podem até estar nos assistindo aí, uma relação de amizade, né? Já fomos para a China junto, já tivemos agora mês passado na Bélgica e na Espanha. Por que isso acontece, Pedro? Se acompanha um pouco das viagens que eu faço, é que você sabe. É porque você cria uma relação duradoura, né? Os contratos são longos. Como eu falei, a história da garantia do equipamento, a vida útil de 25 anos. Então, os contratos são longos e você acaba fazendo uma relação que vai além da questão contratual, né? Total. Eu posso resumir aqui, na minha perspectiva, algumas oportunidades. O primeiro é simplicidade, né? Então, é um modelo de negócio simples, é fácil de entender, é fácil de aplicar. O segundo é alta taxa de retorno, então, uma taxa de retorno acima das oportunidades que trazem a mesma simplicidade, né? Que não precisa te envolver em riscos muito elevados. E temos aí também outras oportunidades, né? Então, a partir do mercado de energia, a gente conhece aí diversos outros colegas, faz um bom network, se expõe a diversos outros mercados, por exemplo, eletrificação, né? Então, quando eu viro um investidor de energia solar, usina de investimento, eu já começo a ir entendendo ali sobre o mercado de carro elétrico, por exemplo, que hoje está em alta. Então, isso vai gerando ali uma série de outros negócios que às vezes você não estaria exposto se tivesse simplesmente investindo lá num CDB de um banco, por exemplo, né? Abre muita oportunidade e eu digo, Pedro, a gente lá no escritório é uma prova viva disso, né? As experiências, eu falo muito, tem coisas que o dinheiro não compra, momentos, oportunidades que foram criadas por conta. A gente está aqui, por exemplo, já é um exemplo disso, né? E como eu disse, por exemplo, você quer ir para a Intersolar em São Paulo, eu sugiro que vá, vai ser em agosto, acho que esse ano, estou fazendo aqui uma propaganda para o evento e tal, mas assim, porque primeiro a entrada é gratuita, você se cadastra lá, são 3 dias de feira,
né? E aí você conhece gente do Brasil todo, pessoas que estão exatamente na sua situação, pessoas que já passaram por esse momento, pessoas que já estão na quarta, quinta, sexta usina. É muito legal isso, né? Então você vai ver que às vezes o que era problema não é tão grande, que dá para contornar. E cada vez o número de participantes dessa feira, que é a maior da América do Sul, né, nem do Brasil, vem aumentando, tanto em número de expositores, como em número de participantes. Tem as palestras que são mais técnicas. O que eu quero dizer é que é um mundo, né, de oportunidades. Aí você falou do eletroposto. Antes de ontem eu recebi, só para você ter uma ideia, uma ementa de uma pós-graduação, uma especialização em carros elétricos. Aí tem uma disciplina que é regulamentação, pediram para eu dar aula. Quer dizer, olha como é que o mercado está, né? E eu estava numa reunião com a secretária de Relações Internacionais do Estado na segunda-feira, e a primeira pergunta que ela, o senhor já comprou seu carro elétrico? Não tinha nada diretamente a ver com o assunto da reunião, mas é só para ver como as coisas fluem. Não estou nem entrando no mérito aqui se o carro é bom, se é ruim, não é isso. Mas é um mercado que não tem volta. Quem vai para a Europa sabe que isso aí funciona há 30 anos lá. Então, claro, a gente está noutro, né, contexto, no outro degrau aqui mais baixo e tudo, mas que já está acontecendo. E aí, volto a dizer, por exemplo, eu tenho um projeto que a gente assessora, que são usinas solares que fornecem energia para eletropostos, que vão abastecer o seu carro, o carro do seu vizinho, e tudo num determinado estado. Qual é a nossa função? Fazer contrato. É o meu trabalho. Mas a questão econômica, aí o cara que a gente conseguiu o terreno já está tendo um rendimento, entendeu? O eletroposto que a gente resolveu adquirir é com um local que dá para colocar uma publicidade, aí já tem um outro. Tá entendendo? É tudo muito. Eu acho isso muito legal, né, no mercado. Eu nem tinha pensado nisso. Alguém, não, vamos comprar esse eletroposto aqui, esse carregador, desculpa, que tem um lugar para que a gente pode vender uma publicidade, né? E aí vai. Um negócio vai levando ao outro. Vai outro. Próximo tema que a gente tem aqui, Aloysio, é modelagem jurídica, que já é um pouco mais a tua área. Eu posso trazer um pouco mais da vivência, né? Mas o que é que a gente tem para frisar para quem nos assiste sobre modelagem jurídica? Eu acho que se a gente for de uma forma muito objetiva, como se fosse fazer um contrato, se a gente for pensar num investidor que vai alugar a sua usina para várias pessoas, eu acho que a associação hoje seria a melhor opção, né? Caberia aí 3 horas de aula para a gente explicar a diferença de um modelo para o outro, mas eu acho que a associação seria a melhor opção. Do lado de cá, do lado do investidor e tudo, é você se cercar de pessoas sérias, comprometidas e ter contratos bem feitos nessa modelagem. E aí é como se você fosse literalmente um sócio dono de parte daquela usina. Exemplo, que você falou, 12 sócios de uma usina, então eu sou dono de 1/12 daqueles equipamentos. É isso que eu sou. Pode ser uma sociedade de contraparticipação, pode ser uma SPE, tem várias modelagens jurídicas que vão também desaguar numa questão que a gente tem que ter cuidado, é contábil, né? Colocar o KNAI da empresa correto, que aí é o que a gente vai já deixar pronto. Ou então, Luiz, eu já quero participar de algo que já existe. Não vai ser um contrato novo, mas um aditivo da sua entrada. Não pensar só na entrada, mas na forma de saída também, se um dia quiser sair. Tem que saber se você é casado, solteiro, viúvo, porque influencia a questão conjugal aí, porque vai ter que ter a anuência do cônjuge. São esses detalhes, né? Que são, não é culpa minha nem culpa do Pedro, é culpa de uma burocracia que, obviamente, tem os seus cuidados. Eu vou dar um exemplo simples, assim, que a gente estava conversando com um cliente da Bahia e fazendo um contrato de arrendamento de 25 anos, né? E aí era um pessoal já mais antigo, assim, do que eu e tudo. E aí eu brinquei, disse, bom, eu quero ver quando for renovar esse contrato, quem é que vai dessa mesa estar aqui para esse momento, né? E eles até levaram na esportiva e tudo, então, vão ter os herdeiros, porque são contratos muito longos. Obviamente, eles precisam ser mais bem feitos, né, nessa modelagem jurídica. Era contrato de arrendamento de terreno, no caso. Então, a ideia da gente, para você que está em casa, é simplificar isso, né? Porque, e a gente, Pedro, tem que aprender a respeitar a vontade do cliente. Porque, por exemplo, eu acabei de dizer que, na minha opinião, a associação é melhor. Eu defendo isso e tenho argumentos. Mas eu atendi uma pessoa que ela disse assim, eu quero porque quero fazer uma cooperativa. E atendi outro agora
coincidentemente do mesmo estado dessa primeira, que queria, porque queria um consórcio. Tudo bem, vamos fazer. Eu não faria. Não porque está errado, mas é porque a ideia de simplificar. Eu acho que tem coisas mais simples. Então, a gente respeita a vontade do cliente nesse sentido. Né? Às vezes, porque a vontade não é só do cliente. Ó, Luiz, eu tenho outro exemplo, que eu vou me lembrando à medida que a gente vai falando. Tem um cara que ia ser sócio, mas ele já faz parte do MEI. E aí, se ele fizer parte da sociedade, ele perde a condição de MEI. Então, tá entendendo? A gente tem que orientar em todos esses sentidos. Às vezes, até com a ajuda de um próprio contador. Às vezes é o contrário, é o contador que sabe muito, mas não entende nada de energia. Muito comum isso acontecer. E a empresa vem, Luiz, está aqui o meu contador de confiança, ele não entende nada desse setor, explica, aí a gente vai trabalhando junto. Eu acho até muito legal, porque é uma construção boa. Exato. Não tem problema nenhum trabalhar dessa forma. Acho que o que eu mais posso contribuir nesse tema, né, sobre modelagem jurídica, é um pouco da vivência, né, da experiência prática. Eu gosto muito do jeito jurídico de olhar do jeito Aloysio de olhar para o jurídico, melhor dizendo, de energia, porque ele já tem uma pegada mais simplificada. Então, até na linguagem, na comunicação, ele busca simplificar as coisas. E ele trouxe essa simplicidade jurídica para os contratos relacionados desde o clube de energia para o consumidor, aos contratos com o investidor que quer ser cotista, enfim, a todos os contratos dentro dessa lógica aqui da associação, do clube de investimentos, do clube de energia, da parte de usinas e tudo mais. Só que eu apertei o Aloysio para a gente ir mais longe. Ele trouxe muita simplicidade e eu falei assim, Aloysio, agora vamos deixar ainda mais simples. E aí o que foi que eu fiz? Eu dei meu pitaco, né? Eu sugeri ao Aloysio, eu posso pegar isso aqui que tu fez e deixar um pouco mais comercial, que aí entra a minha parte, né? A minha parte é fazer você, investidor, enxergar negócio aqui e querer fazer parte. E, ao mesmo tempo, fazer um consumidor ver valor naquele benefício e aderir. E aí, eu sugeri ali algumas mudanças, deixamos mais... ainda mais fácil, mais rápido, visual, né? Então, hoje os contratos que a gente está utilizando são contratos visuais, que torna até a leitura mais fluida, mais simples, mais prazerosa, de certa forma. Visualmente você divide ali obrigações, enfim. E propus isso para o Aloysio e ele usou. Qual foi a palavra mesmo que você usou, Aloysio? Eu não lembro qual foi, mas assim, deixa eu só aproveitar isso aí, Pedro. Eu acho legal isso, pessoal, por dois motivos. Primeiro, isso vem de quem é da área jurídica já ouviu a expressão chamada visual law. Não sei se seria um movimento, não sei se esse é o termo mais correto, tá? É uma nova sistemática de fazer petições e contratos desse jeito que você sugeriu. Numa linguagem simples, às vezes até num quadrinho, parece um quadrinho assim. Qual é o grande X da questão? É você tornar esse documento mais interessante de ser lido, sem perder a segurança jurídica. Sim. Esse é o ideal. Né? E aí eu achei legal, porque realmente, por mais que eu simplificasse, na prática aqui, como é que ficou? Eu mandei no Word. E aí o Pedro, com o time dele lá, de pessoas criativas e tal, conseguem transformar aquilo ali quase num e-book, uma coisa assim, né? Mais ou menos nesse formato, para quem não viu, que fica muito legal, fica mais acessível. Então você, investidor, ao invés de pegar talvez um documento pesado, que vai dificultar, e se você investir na usina, e se você levar um contrato para o cliente muito denso, ele não vai assinar. Ele vai se recusar. Se você levar desse formato aqui, fica, às vezes, literalmente, num clique, ele dá o aceite e todas as obrigações e direitos estão mantidas. Isso é muito interessante. Legal. E aí eu te pergunto, você já conhecia, né, o Visual Law que o Aloysio trouxe aqui e essas possibilidades, né? Falamos nesse podcast sobre mercado, modelo de negócio, oportunidades e riscos de investimento, modelagem jurídica. Nós temos mais 2 pontos para tratar aqui e, como prometido, acho que um dos resultados que esse episódio... Eu vou medir o sucesso desse episódio, Aloysio, em quantos ouvintes nós transformamos em investidores de energia solar. Então, eu vou usar isso como métrica para medir o resultado desse podcast. Então,
No próximo bloco, a gente está indo para um rápido intervalo, mas no retorno nós vamos falar sobre gestão de crédito e clientes e o negócio na prática, como você pode sair desse podcast hoje se tornando um investidor também em usinas e receber o seu retorno de investimento previsível, né, relativamente passivo e com segurança jurídica. Então segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash aqui com o seu host, Pedro Vasconcelos, e na presença de Aloysio Neto, falando sobre investimento em usinas de energia solar. E hoje a nossa, como eu já falei no bloco anterior, a métrica de sucesso desse negócio é se você vai sair daqui se tornando um investidor de usinas. E eu acredito que com esses dois últimos pontos que nós levantamos aí sobre as diversas perguntas, pode ser que a gente convença a turma a se tornar investidor. Temos aqui, Aloysio, gestão de créditos e clientes. Eu acho que é algo muito importante. Não adianta eu construir o prédio, ter lá tudo muito bonito, com os melhores materiais, funcionando, mas se eu não tenho gente lá dentro pagando para usar, não serviu de nada, né? Exato. Quando você fala da gestão de usinas, eu fazendo um comparativo como se fosse uma imobiliária, né? Eu construí um prédio, tem 20 apartamentos e eu vou colocar na mão dessa imobiliária a gestão desses contratos todos. Contratos, aditivos, cobranças, faturamento, transferência de valores, tudo isso. A gestão da solar é basicamente a mesma coisa, né? Do lado de cá você vai ter do investidor a sua usina e do lado, na outra ponta você vai ter uma série de locatários que vão ter acesso lá, os locatários, a sua conta de energia na segunda via com desconto, ao seu boleto de aluguel, de uma forma muito transparente, né? E isso é interessante porque além de ser muito otimizada, ela é simples, como a gente estava falando no bloco anterior da questão dos contratos, né? A plataforma que se trabalha é muito, muito interessante visualmente falando, e a pessoa, qualquer pessoa que tenha login e senha, que esteja alugando a sua usina, vai conseguir ter acesso ao boleto do aluguel e a conta de energia para poder pagar e não ter isso não ser um empecilho, né? A concretização do negócio. De modo que eu acho que tem tudo a ver com aquela história que a gente estava falando de simplificar, otimizar, usar a tecnologia a nosso favor, poder tornar isso de uma forma exponencial, né? Já pensou se eu fosse fazer 135 boletos de aluguel lá, só de um cliente que a gente tem, né? Então, é tudo automatizado num robô que dá segurança jurídica e que, inclusive, isso também serve, Pedro, nem me toquei disso, mas para uma questão de discussão de créditos, né? Vai que lá na frente o cliente diz, não, eu não recebi X créditos. E tal, você tem todo o histórico na plataforma, né? Todo o controle automatizado, e aí eu acho que é bom para todo mundo. E falando até dessa parte de gestão de créditos e clientes, e é importante para que você entenda, imagine que você vai ser um investidor que vai investir sozinho, você mesmo vai construir, você vai gerir, tem alguns cuidados que você precisa ter. Eu vou dar um exemplo real, tá bom? Nós tivemos uma usina no passado, né, sendo gerenciada por um terceiro, e tinha, por exemplo, vamos dizer aqui que ela tinha 5 clientes. Então, um cliente não pagante desses 5, ele vai representar o quê aqui? 20%, né? Vamos supor que todo mundo consome mais ou menos a mesma coisa, esse cara representa 20%. Quem gerenciava essa usina no rateio, tinha enviado mais crédito justamente para o não pagante, para um cara que por algum motivo, e aí eu vou até mencionar aqui qual é o segmento, era um segmento de bar, que já é nacionalmente conhecido por um segmento complexo financeiramente, né? E esse segmento não estava pagando, passou ali alguns meses sem pagar a conta de energia,
E a gestão não observou isso. Poxa, o cara já está todo mês está pagando a do mês anterior e depois juntou duas contas, mas às vezes pagava, então ficou tira no tira, então demorou muito para tomar qualquer ação de substituição desse cliente. E o pior de tudo é que tá no rateio que ficou desbalanceado, porque o que é que acontece, né? Porque qual é a importância de gerir? O consumo de energia, ele é dinâmico. Então tem segmentos, sei lá, às vezes tem um dos consumidores está crescendo e está aumentando o consumo, mas tem outro que de repente pode estar com a empresa quebrando, ou tem outro que era uma, sei lá, uma residência, o cara foi morar 6 meses fora e não te avisou. Então é muito dinâmico. Se tu não tem uma gestão que acompanha isso mensalmente, isso pode gerar prejuízos financeiros, né? E aí software é uma coisa que ajuda nesse ponto. Mas uma visão comercial também ajuda. Poxa, se tem um cara aqui que já não é pagante, deixa eu olhar com mais detalhes. Poxa, e de todos ele é o que mais estava acumulando crédito, então uma ação precisava ser tomada rápida em relação àquilo. E aí são detalhes que uma boa gestão precisa estar atenta, né? Eu lembrei de um caso, por exemplo, de um cliente nosso que alugou para uma escola. Então, quando chega dezembro e janeiro, o consumo daquela escola, que não tem aula, vai lá para baixo. Né? E aí se começou o quê? Na gestão lá, a antever esse problema, e aí você consegue, deixar de enviar créditos naqueles meses que ele vai ficar, entre aspas, com pouco consumo. Outro caso são clínicas de imagem, por exemplo, já vi. Né? São clínicas de radiologia, tomografia, essas coisas que consomem muita energia. Né? Só que aí existem períodos, não sei porquê, que o movimento é maior. Não sei se o pessoal está começando o ano, faz um check-up para o ano que vem, e aquilo ali subiu muito de consumo. Então, assim, é o que você falou, o software ele consegue ir administrando isso, antevendo isso, até porque a gente depende de uma coisa chamada sol, né? Então vão ter meses que vai gerar mais, vão ter meses que vai gerar menos, e a gente precisa ter essa gestão, literalmente. Como você falou, ela é dinâmica, não é estática, porque não dá. Então, isso até justifica o trabalho de uma gestora. Né? Eu estou ali mandando mais para quem precisa. Fulano não precisa de tanto, eu vou enviar menos créditos. E você consegue ter essa flexibilidade na Solar. Né? Só que é bom que você faça isso com uma certa antecedência, porque a distribuidora tem um prazo de 30 dias, que é o outro ciclo, para implantar isso. Então demora um pouco. Faz parte da gestão, faz parte do nosso trabalho. Vamos falar agora de prática, né? Como que quem está nos assistindo hoje consegue, a partir de amanhã, se organizar e se tornar um investidor, sentir esse mercado, dar os primeiros passos. Vamos entrar nessa temática agora. Pedro, eu acho assim, você que está em casa, está no trabalho, se interessou, teria duas maneiras básicas, né? Eu quero investir nisso só, sem nenhum tipo de trabalho, eu procuro o pessoal do Clube de Energia, do Grupo da Prosperidade, por exemplo, e pode contratar um pacote completo para entregar isso tudo funcionando para ele, desde a usina até os documentos, ou então, se houver vaga, não sei como é que está lá, entrar em algum grupo que já exista, né? Como se, de novo nas analogias, né? Eu vou entrar aqui num grupo de consórcio que já está tramitando. É uma boa analogia, inclusive. É uma boa analogia. Depende de que momento você estiver. Ou então, eu não quero entrar só, mas eu tenho 3, 4 amigos aqui que eu acho que topam. Se reúne com eles amanhã e tal, e aí até otimiza uma primeira reunião, no sentido de, se for preciso, a gente é muito flexível no sentido de, faz remota, faz, mas a gente teve casos, não. Luísio, foi no interior de Minas, eu quero lhe conhecer pessoalmente. Tá, a gente vai, né? A gente vai, explica, mostra casos. Já tive casos de levar clientes de um estado para outro, porque queriam ver usinas funcionando, e deixa eles conversando, sentindo. No caso, foi um pessoal do Rio Grande do Norte que foi para Santa Catarina, né? E eu acompanhei. Então, eles foram lá conhecer uma cooperativa de Santa Catarina que já funcionava. E assim vai. Assim, o que eu sugiro é só, porque é muito comum, eu vejo isso não só na área do solar, mas até na parte acadêmica. As pessoas pensam num projeto e não fazem, né? Uhum. Ficam de braço. Eu estou ali com um projeto que umas pessoas me cobravam, e eu disse, bom, agora eu preciso disso aqui dos dois. Até agora os dois não me enviaram nada.
Mas era tão urgente, entendeu? Eu estou esperando. Né? Então, é a mesma coisa de você, né? É uma coisa que não é urgente com caso de morte, mas também não é uma coisa para você ficar esperando. Até porque, só um detalhezinho, algumas regras elas vão mudar a partir de 2029. E eu não sei, ninguém sabe ainda no Brasil que regras são essas, isso está previsto na lei. Então, quanto mais cedo a gente conseguir montar e conectar essas usinas, melhor para a gente. Muito bom. A minha fala agora, a minha contribuição sobre esse ponto vai ser um pouquinho mais didática no sentido de passo a passo. Eu quero te mostrar agora como que tu pode se tornar esse investidor numa jornada. Acho que depois de 10 anos dando aula, Luiz, eu gosto de transformar tudo numa jornada, né? Num passo a passo. Então, vamos lá. O primeiro passo, se tu quer se tornar um investidor em usinas de energia solar. Vamos começar do mais simples, mais fácil, mais barato, para o mais complexo e com o valor de investimento aumentando. Vamos começar pelo gratuito. Né? O gratuito maratona o Energisa Cash. Tem uma série de convidados, de temas, de pessoas que a gente fala sobre tudo desse assunto, sem ressalvas, né? sem ficar escondendo. O próprio Aloysio trouxe aqui, por exemplo, a solução de associação. Né? A gente tem um episódio completo sobre associação que está disponível gratuitamente, que entrega o que muitos cursos pagos não conseguem entregar naquele episódio. Então, já vou dar só essa dica. E eu acho que eu vou até tirar esse episódio, Aloysio, do ar e vou botar dentro do treinamento pago, porque tá tão rico aquele episódio que eu acho que o cara devia pagar para assistir. Uma coisa que eu acho interessante e que, pelo menos na minha parte, me deixa muito tranquilo e livre em falar, é assim, nada contra os patrocínios, tá? Se alguém quiser me patrocinar, eu aceito. Mas o que eu quero dizer assim, como a gente tem uma certa liberdade e trabalha para vários distribuidores, vários clientes, vários estados, a gente fala o que é verdade. O que é que deu certo, o que é que deu errado, o que é que eu não quero que aconteça com você e tal. Então, nessa maratona aí, você vai escutar não só de mim, mas de outras pessoas, né? Investidores de micro-usina, investidores de mini-usina, pessoal de marketing, né? Então tem um ecossistema todo aí que dá para vocês maratonarem de graça, né? E vai anotando ali as dicas, com certeza você vai terminar tendo sanado um monte de dúvida, claro que vão surgir outras, mas coisas básicas você vai evoluir, você vai terminar melhor do que começou. Isso aí é garantido. Que é a jornada, né? Então, o primeiro passo da jornada, cara, vai no material que já está disponível, Energisa Cash, dá uma maratonada. Segundo passo, aí já vai envolver, já começam os comprometimentos financeiros. A gente tem um produto super simples, Aloysio, que é uma planilha a gente chama de planilha do investidor solar. Carinhosamente a gente apelida ela de PIS, né? Planilha do investidor solar. O cara investe na compra dessa planilha, junto com ela tem um treinamentozinho ali básico, valor super acessível, você faz o download, coloca algumas informações, dimensiona a tua usina de investimento, você pode colocar tanto em quantidade de quilowatt-hora que tu quer produzir, ou a potência do sistema. Eu quero uma usina de 75 kW pico. Você pode colocar lá a potência, ou você pode dizer, eu quero gerar 10.000 kWh mês. Então você coloca lá e depois coloca algumas poucas informações, ela vai gerar 9 cenários de análise financeira. Então ele vai pegar cenários mais conservadores, cenários mais otimistas, faz umas 9 avaliações, tu pode analisar todas elas, né? Poxa, em que cenário eu vou ter o melhor retorno? Em que cenário eu vou ser muito competitivo, já não tem um melhor retorno, mas vai trazer um bom negócio? Então, tu pode analisar. Então, esse seria o segundo passo. Uma forma ainda simples, self-service, né? O primeiro foi self-service, o segundo foi self-service. O terceiro já é um pouquinho mais que isso, treinamentos, né? Por exemplo, eu e o Aloysio, próximo mês a gente vai estar, ao que tudo indica, né? A gente ainda não está citando muitas informações, alguns detalhes estão faltando, mas a gente vai estar viajando para fazer um treinamento sobre esse mercado, sobre investimentos. Então, participa, né? Investe em participar de um treinamento como esse, uma mentoria. E aí vem também, por exemplo, um grupo que os cotistas da usina que a gente mencionou acabaram sendo os fundadores, né? Junto com a gente, que é uma espécie de mastermind, onde a gente tem encontros pelo menos mensais
para discutir, trocar ideias, discutir ali situações que cada um está vivendo na área de investimento de usinas, e coisa prática mesmo, né? Não é um curso, é sentar e dizer, cara, eu tô tendo essa dificuldade, está acontecendo isso, como é que eu resolvo? Então, já é um outro caminho. Depois disso, né, o próximo passo da jornada já é algo mais dentro do teu negócio. É levar o Pedro e o Aloísio para dentro do teu negócio, já não é mais uma coisa em grupo, e fazer a modelagem jurídica, a modelagem de negócio, ver como é, decidir e definir como é que vai ser tua gestão de clientes e organizar toda a tua parte contratual. Então aqui já é um processo um pouco mais consultivo, mais complexo, mas que tu tem a solução completa sendo executada por um time de pessoas que já vêm vivenciando isso no dia a dia. Ou seja, aqui tu compra tempo, né? O cara compra tempo, segurança, simplicidade. E um detalhe, a gente analisa desde a proposta comercial que a pessoa está usando, porque pelo Código de Defesa do Consumidor a tua proposta já te vincula com o cliente. Então a gente analisa desde da proposta as mensagens que rotineiramente vocês enviam para os clientes até os contratos firmados, né? Acho que é um serviço bem completo. Legal. Então, essa é a jornada, né? E a jornada, às vezes, ela depende de que fase, de que etapa tu está. Se tu está muito no começo, vai pela primeira que eu sugeri. Se tu já está um pouco mais avançado, já chama a gente para tratar sobre esse último caminho que eu te apresentei. Se tu nos acompanha na internet, redes sociais e tudo mais, a gente vai deixar algum link aqui para tu fazer esse contato e apresentar um pouco a tua demanda, o que é que tu está precisando. E se tu está nos acompanhando pela TV, por exemplo, está aparecendo um QR Code para tu conhecer mais detalhes sobre isso. Conseguimos, Aloísio, tratar sobre os principais tópicos aí das dúvidas? Eu acredito que sim, né? É claro que tem muita coisa para ser conversada ainda, mas para você que está pensando, né, em investir, que tem um dinheiro que está guardado, que não está rendendo nada, e a gente sabe aonde ele está, porque os rendimentos são muito escassos no Brasil e tudo, faça como esses investidores de fora, né? A gente usou exemplos aqui que são pessoas, por exemplo, falei da Austrália, mas eu me lembrei depois de gente da França, dos Estados Unidos, que investe e manda o dinheiro para cá exatamente porque a rentabilidade é maior do que, às vezes, em 3 meses ele consegue rentabilizar o que ele não consegue em um ano lá no país de origem dele. E assim, de forma simples, né, quando a gente fala que esse treinamento que a gente vai próximo mês numa determinada capital, ele é tão prático que o último dia a gente inclusive vai visitar uma usina, né? Exato. Porque faz parte do nosso DNA isso, né? Não precisa o advogado ir visitar a usina, mas a gente vai com os nossos mentorandos, né? Por quê? Porque são dúvidas que vão surgir ali e até eu aprendo também, né? Porque tem coisas da engenharia elétrica que eu ainda sou um curioso. Então, assim, é só para vocês terem uma ideia. Tem pessoas que já estão chamando a gente para uma segunda vez, né? Nós já estivemos numa determinada empresa e a pessoa, porque trocou lá, né, gerente, trocou a equipe e tudo, Luiz, dá para voltar aqui e passar 2, 3 dias aqui com a gente e tudo. A gente monta o pacote, otimiza, porque às vezes a pessoa quer uma semana, às vezes tem gente que não tem tempo, eu não consigo passar uma semana parar de atender meus clientes, ficar com vocês e tudo. Então a gente vai customizando de acordo com a necessidade de cada pessoa, sem perder a qualidade que a gente preza. Aí a gente não abre mão. Legal. Então, resumindo, né, inúmeras formas de você investir. A gente falou aqui de cotizar, né, que foi uma forma inovadora que encontramos no ano passado de facilitar o teu acesso. Então, tu pode começar pequeno nesse investimento, mas tu também já pode começar grande. Não, tudo depende do teu perfil, do teu tamanho, do teu apetite, né, a um novo mercado. Mas saiba que existe um caminho super conservador, onde tu tá ali com um grupo dividindo oportunidades e riscos, mas também existe um caminho de uma pessoa que já entendeu, que já está madura, que já vai começar ali com investimentos na casa de algumas centenas de milhares de reais, ou de milhões de reais, dependendo se tu já vai entrar ali no mercado já de mini GD, né? De mini geração distribuída. Ok. É isso aí, pessoal. A gente aguarda o contato de vocês. Eu acho que ficou legal, porque é do nosso jeito, né? É descontraído assim mesmo e tudo. E como eu disse, dúvidas surgem. Toda vida que eu presto consultoria remota, eu disse, olha, quando desligar, hoje à noite, quando você for dormir, você, poxa, esqueci de perguntar aquilo.
Então, a gente vai estar aí disponível para tirar essas dúvidas, trabalhar junto. Eu acho que o sucesso do investimento de vocês acaba sendo o nosso também. Não é uma pessoa que você vai ter um contato e depois não vai ter mais acesso. Pelo contrário, né? Acho que é muito simples isso aí com a gente. E aí a gente vai otimizando para que, como eu disse, a gente possa ter mais cases de sucesso no Brasil para demonstrar cada vez mais que esse setor ainda tem muito para crescer. Perfeito, e como já é de praxe no nosso programa, né? Essa é a hora de pagar o pedágio, Luiz. Então, você nos acompanhou até aqui, clica no botão de compartilhar, manda esse episódio para o máximo de pessoas que tu puder, mas faz o teu comprometimento em mandar pelo menos para 3 grupos, né? Da família, dos amigos, do trabalho. Vamos fazer essa mensagem chegar mais longe. Luiz, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Acredito que a gente conseguiu responder a maior parte das perguntas. Quem quiser acompanhar o teu trabalho, qual rede social? Lá no meu Instagram, Aloísio Neto, né? Tem vários cortes de vídeos, inclusive alguns daqui, alguns tiras dúvidas no YouTube. Tem um canal, Aloísio Neto também, são uns vídeos um pouco mais complexos, tanto de direito de energia como de direito ambiental. Show! E quem quiser me acompanhar, meu pessoal Pedro RCV e o @instituto.solar também aí à disposição de vocês, sempre tratando sobre a temática de energia. Espero que você tenha gostado desse episódio. Um grande abraço e a gente se vê no próximo Energizei Cast. Tchau, tchau.